Olá, bom dia. Meu nome é Ana Carolina. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Ansiedade e fatores associados em mulheres adultas durante o isolamento social por Covid-19, orientado pela professora Thaís de Souza Lopes. Segundo a OMS, a pandemia por Covid-19 pode ser considerada a crise mundial mais desafiadora já enfrentada, e diante desse cenário, torna-se necessário o isolamento social como uma recomendação do Ministério da Saúde, como uma medida de saúde pública e de prevenção da disseminação do vírus, podendo ocasionar a vivência de experiências e emoções negativas que podem estar relacionadas com o surgimento ou agravamento de transtornos mentais na população, como, por exemplo, ansiedade através de fatores estressores, que seriam o medo de contrair o vírus e infectar outras pessoas, o distanciamento de entes queridos e a duração da quarentena, que inclusive fez um ano nesse mês de março. O objetivo do estudo é avaliar a intensidade de sintomas de ansiedade segundo variáveis sociodemográficas e de estilo de vida durante o isolamento social. Em relação aos métodos, trata-se de um delineamento transversal com os dados obtidos no estudo longitudinal prospectivo online, imagem corporal e consumo alimentar, possível relação com o isolamento social, realizado entre maio e agosto de 2020, no Rio de Janeiro, com a população de estudo de mulheres entre 19 e 59 anos, com uma amostra de 1.060 participantes. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário no Google Forms, com divulgação no Instagram e Facebook em perfis do INJC, o Instituto de Nutrição Josué de Castro, da FRJ. Como podemos ver aqui nas fotos, em cima a foto do perfil no Facebook e embaixo no Instagram. E os critérios de exclusão utilizados no estudo foram gestantes e lactantes e participantes que não responderam corretamente o formulário. As características avaliadas na presente análise foram as sociodemográficas, como idade, estado civil e renda familiar, estilo de vida, como tabagismo, sono e prática de atividade física, isolamento social, como ocupação remota e tempo de isolamento. O inventário de ansiedade Beck foi utilizado para avaliar a intensidade de sintomas de ansiedade, sendo classificado em leve, moderado e grave e recategorizado na nossa análise em mínimo e leve e moderado e grave. Para análise estatística, foi realizado o teste Q-quadrado para avaliar a diferença entre as proporções segundo os diferentes graus de ansiedade, tendo diferença significativa quando P valor menor que 0,05. E para realizar essas análises foi utilizado o software SPSS versão 21.0. Em relação aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da FRJ, em maio de 2020. E somente participaram do estudo as mulheres que concordaram com os termos apresentados no termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE. Dados preliminares das análises de dados, aqui apresentados em forma de gráfico, foi verificado maior proporção de mulheres entre 31 e 59 anos, sendo 56%, que viviam sem companheiro, 55%, e possuíam a renda familiar maior ou igual a 5 salários mínimos, 40%. A maioria das mulheres estava em isolamento há mais de 30 dias, sendo 95% da amostra, e relatou não estar em ocupação remota durante esse período, sendo 69%. Em relação à prevalência de ansiedade nas mulheres da amostra, observou que 71% das mulheres apresentavam ansiedade mínima ou leve, enquanto 29% apresentava grau moderado ou grave. Em relação às variáveis socioeconômicas, o grau de ansiedade moderado e grave foi significativamente maior em mulheres de faixa etária entre 19 e 30 anos, sendo 37%, naquelas que declararam viver sem companheiro, sendo aproximadamente 35%,
e nos que possuem menor renda, sendo classificado em 1 a 3 salários mínimos, também 35% da amostra. Além disso, em relação ao tabagismo e tempo de sono, encontramos sintomas de ansiedade moderada e grave naquelas que relataram fumar, mas não diariamente, sendo 56%, e naquelas que dormiam menos de 6 horas por noite, sendo 39%. Para a prática de algum esporte no último mês, a proporção de ansiedade mínima e leve foi similar entre os grupos, tanto para aqueles que relataram a prática de atividade física, quanto as que relataram não realizar, não tendo sido encontrada diferença significativa nessa análise. Em relação ao tempo de isolamento e ocupação remota, a proporção entre as categorias também foi similar, tanto para o grau de ansiedade mínima e leve e moderada e grave, porém não foi encontrada significância estatística. Aqui trouxemos 3 estudos que também investigaram a prevalência de transtornos relacionados à ansiedade durante o isolamento social por Covid-19, onde esse primeiro estudo transversal em adultos italianos com uma amostra de 2.291, em que seus principais achados foram a má qualidade de sono, em 57% da amostra, e alta ansiedade, em 32%. Esse segundo, uma revisão sistemática de 62 estudos de 17 países diferentes, com uma amostra de 162.639 participantes, onde houve a prevalência de 33% da amostra de ansiedade e 28% de depressão. Nesse terceiro, um estudo transversal em adultos chineses, com uma amostra de 1.210, foi autorrelatado o impacto psicológico do surto de coronavírus como moderado ou grave em 54% e sintomas moderados a graves de ansiedade em 29%. Algumas conclusões que esses estudos trazem é que jovens e mulheres tiveram um risco aumentado de desenvolver distúrbio do sono, bem como níveis mais elevados de ansiedade, o que podemos ver nos resultados da nossa análise apresentados ainda há pouco. O isolamento social, a insegurança financeira e a suscetibilidade a infecções por Covid-19 estão associados a níveis mais elevados de sofrimento psíquico. E fatores associados a um menor nível de impacto psicológico e melhor estado de saúde mental podem ser usados para formular intervenções psicológicas na população estudada. Concluindo a nossa análise, o isolamento social por Covid-19 é considerado um fator de risco para doenças psicológicas. O grau de ansiedade foi associado a fatores sociodemográficos e de estilo de vida, e os achados nessa análise podem auxiliar profissionais de saúde na elaboração de estratégia para a promoção da saúde mental e atenção psicossocial a curto e a longo prazo nessa população estudada, especialmente durante o isolamento social causado pela pandemia. Algumas referências utilizadas na nossa análise. E essa é a equipe do nosso estudo. Muito obrigada!